Meu nome é Daniel Cabral, tenho 24 anos, sou músico e licenciando em música pela Universidade Federal do Espírito Santo e fui convidado pela GELB para tratar do tema sensibilidade. Acho que eu fui convidado para falar sobre esse tema porque já atuo há muitos anos como baterista na igreja. E se tem um integrante de grupos de louvor em que as pessoas pegam no pé, vocês sabem, é o baterista. É preciso primeiro comentar o que exatamente a gente quer dizer com sensibilidade. Bem, a gente está tratando aqui de sensibilidade musical na igreja, e não há como falar desse tipo de sensibilidade sem mencionar outro aspecto muito importante da música na igreja: a dinâmica. A dinâmica, resumidamente, tem a ver com tocar, cantar forte ou fraco, então forte ou piano. No dia a dia a gente fala que tem a ver com o volume das coisas, mas não é simplesmente o volume. Como o nome já fala, é dinâmico, e é aí que entra a sensibilidade. Como tive que ouvir muito e aprender bastante para aprimorar minha sensibilidade musical na igreja, separei alguns aspectos aos quais nós temos que nos atentar, seja cantando ou tocando. O primeiro aspecto é o espaço, ou seja, onde estamos tocando. Isso envolve fatores como a acústica ou o tamanho do local. A gente precisa prestar atenção nisso porque, dependendo do tamanho da arquitetura da igreja, por exemplo, o som vai se projetar de forma diferente. Aí é questão de estudar o local onde a música será executada e descobrir a melhor maneira de projetar o som ali, naquele ambiente. O segundo aspecto engloba fatores técnicos, como o equipamento que estamos utilizando, por exemplo, a qualidade deles ou o quão potente eles são, e também a quantidade de instrumentos e vocais que vão participar do momento de louvor. Se o grupo só tem uma voz e um violão, a dinâmica será bem diferente de uma banda com 3 violões, 2 guitarras, uma bateria, um contrabaixo, percussão e 10 pessoas cantando. Isso não é regra, mas geralmente, quanto maior o número de integrantes, a gente tem que tocar menos forte. A mesma coisa para o número de amplificadores, caixas de som em geral. O terceiro aspecto é o contexto litúrgico. Isso envolve coisas como o número de pessoas que estão ali naquele momento. Ou seja, não faz sentido tocar com muita intensidade num estudo bíblico no meio da semana se só tiverem 10 pessoas na igreja. Não estou incentivando ninguém a faltar ao estudo bíblico, eu só estou compartilhando experiências que eu já passei. O tipo de música executada também influencia no contexto litúrgico. A gente não pode tocar rock do mesmo jeito que toca uma valsa ou uma outra música suave, por exemplo. Até mesmo o momento do culto ou do evento que estamos tocando faz toda a diferença. Não rola tocar na Santa Ceia, domingo de manhã, com a mesma energia que a gente toca na abertura de um congresso distrital de jovens, em que se espera que os jovens estejam animados e empolgados. A gente jamais pode tocar de um jeito que atrapalhe os acontecimentos durante o culto. É como aquele fundo musical que acontece muitas vezes durante a oração geral também. Não é o momento de usar um solo de guitarra com overdrive, acredite em mim. Todos esses aspectos são muito importantes, porque se nos atentarmos a eles, proporcionaremos um ambiente musicalmente agradável, o que é fundamental para que a comunhão e a adoração fluam durante o culto ou qualquer outro evento. Para finalizar, algumas dicas que eu separei para a gente conseguir trabalhar tudo isso que foi falado. A dica mais importante é se ouvir. Grave as apresentações no celular, numa câmera digital ou em qualquer outro lugar, mas comece a gravar o que o grupo está tocando e depois ouçam para saber o que pode ser melhorado e o que precisa mudar. A segunda dica tem a ver que sempre nos ensaios, quando a gente não está se ouvindo, a tendência é aumentar o nosso volume. Não! Experimente fazer diferente. Quando um componente do grupo não conseguir se ouvir, por que não levantar a mão e pedir para que todos os demais abaixem o volume até todos conseguirem se ouvir? Claro que isso não é regra também, mas experimente fazer isso uma vez que seja. Outra dica é passar o som logo antes de tocar para verificar se tudo está nos conformes. Acontece muito da gente organizar o som e na hora de tocar a mesa estar completamente desregulada porque o fantasma do Natal passado mexeu nela sem a gente saber. Você não vai querer que isso aconteça. Última dica, sempre peça para alguém avaliar o som de vários pontos da igreja durante a passagem de som e até mesmo dos eventos se for possível. Aquele seu amigo que tem um bom ouvido e fica lá de trás sempre fazendo um sinal como abaixa a bateria ou então aumenta o piano. Isso funciona. Bem, eu espero que vocês tenham gostado e que as experiências e dicas desse vídeo possam ajudar de alguma forma. Coloquem em prática e mantenham a sensibilidade sempre em dia.